Capítulo 9. A moral do decálogo e a moral independente. Estando doente a natureza, como mostramos e como constata a experiência universal, o naturalismo aparece e, oferecendo-se como remédio de todo o mal e como condição indispensável de todo o bem, começa a nos ensinar a moral. Primeiramente, poderíamos dizer-lhe: a moral, mas para quê? Se suas teorias são verdadeiras, que o homem siga suas inclinações naturais e tudo irá bem. Mas, nesse ponto, o naturalismo é forçado a reconhecer que nada vai bem e volta a gritar: a moral, a moral, a moral é necessária, é preciso a moral. Escutemos, então, o naturalismo ensinando a moral. Notemos, primeiramente, que em matéria de moral, a humanidade nunca conheceu outra moral que não a do Decálogo. Não daremos o nome de moral à doutrina de Confúcio, nem aos absurdos sistemas da Índia, nem mesmo às doutrinas dos estoicos, ainda menos às de Epicuro. O naturalismo, contudo, não poupa nada do que no passado levava o nome de moral. Ele quer achar em si mesmo a regra de todo o bem, e como sua moral é bem diferente da moral do Decálogo, dá-lhe um nome bem-sucedido e que caracteriza muito bem: moral independente. Até aqui, a humanidade sempre olhou a moral como a expressão exata da dependência e da responsabilidade dos homens. Com efeito, a moral nos prescreve deveres para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. Quem não vê que o cumprimento desses deveres tão completos se impõe ao indivíduo e só pode ser obra de Deus, Criador do indivíduo e da humanidade? É, pois, evidente que a moral é a expressão exata, a medida, a regra, a salvaguarda da nossa dependência. Quando nos vem falar de moral independente, é como se nos ensinassem deveres que não são devidos, regras que não obrigam, preceitos que não ligam, em uma palavra, uma moral impotente, o que não tem absolutamente nada de moral, nada de moralizante. Isso é o que se torna evidente quando se considera a prática dessa moral dita independente. Inicialmente, ela suprime o que chamamos nossos deveres para com Deus. Aí está a grande conquista do naturalismo, o significado característico da moral independente. Segundo o ímpio Renan, Deus é uma palavra antiquada e um pouco pesada. Na verdade, como é possível que devamos alguma coisa a uma palavra antiquada, sobretudo se é um pouco pesada? Uma palavra é fácil de desprezar, e desprezar duas vezes, se é antiquada e um pouco pesada. Então, só nos resta nos desfazer dessa carga. Foi a um preço que a moral naturalista se tornou independente. E, no entanto, eles não se sentem tranquilos em relação a Deus. Não ousam dizer, Deus não é nada. São obrigados a confessar que é uma palavra, e se tivessem um pouco o senso da verdade, seriam obrigados a dizer que essa palavra é um nome que designa uma pessoa ou uma coisa, e uma coisa única em seu gênero, porque Deus é um nome próprio, e o próprio desse nome é ser antigo. Nós, cristãos, dizemos eterno. O naturalismo não deixa de ter dificuldades no trabalho que empreendeu para se tranquilizar em relação a Deus. Porque, apesar de sua ciência e de seus esforços, os homens não podem chegar a negar a Deus, senão negando sua própria inteligência. De acordo com a palavra profunda de um salmo, o homem que diz em seu coração, Deus não existe, é por isso mesmo convencido de ter perdido o bom senso. Para que a impiedade naturalista estivesse tranquila quanto a Deus, seria preciso que ela fosse capaz de aniquilá-lo, ou que tivesse sabido de boa fonte que ele não existe. Mas a impossibilidade disso é manifesta em ambos os casos. Portanto, se o naturalismo pode se constituir na dúvida ou na ignorância ou no desprezo em relação a Deus, nunca poderá levar esse desprezo, essa dúvida ou essa ignorância ao estado de ciência. E jamais homem algum no mundo
nem poderá dizer: sei que Deus não existe. Portanto, o naturalismo não é admissível em sua pretensão de apagar nossos deveres para com Deus. Vejamos a prática do naturalismo quanto a nossos deveres para com o próximo. Nós, cristãos, vemos claramente esses deveres, porque Deus nos mostrou a sua vontade sobre isso e nos revelou a caridade. Mas o naturalismo, tendo fechado os olhos para Deus e para as luzes que nos vêm de Deus, nas lições que pretende nos dar, só se inspira no princípio do interesse pessoal. Assim, o filho honrará seu pai porque é ainda de seu interesse. O cidadão respeitará as leis porque isso é de seu interesse. Quem não vê a fraqueza de tal princípio? Não haverá um dia em que se estabelecerá uma luta entre o interesse do indivíduo e o interesse da humanidade? E nessa luta, quais serão as regras do combate? Quais serão as consequências? O indivíduo não terá necessidade de certa força moral para preferir o interesse bem entendido do próximo a seu próprio interesse mal entendido? Quem lhe dirá que ele compreende mal o seu interesse pessoal, que ele deve dar preferência ao interesse do vizinho? Quem levará sua vontade a não querer o que ela quer e querer firmemente o que não quer de maneira nenhuma? Moral independente, como ensinarás o homem a praticar uma moral não independente? Bem gostaríamos de ouvi-la falar sobre isso. Gostaríamos também de ouvi-la ensinar aos homens seus deveres para consigo mesmo. Sobre este capítulo, o naturalismo só pode ensinar o egoísmo. A moral divina, a única que é verdadeiramente moral, pode falar ao homem sobre a abnegação de si mesmo, mas o naturalismo não pode pronunciar tais palavras sem se condenar, pois ele repele a Deus para valorizar o homem. Se depois disso o homem renunciar a si mesmo, que lhe restará senão o nada? Quando a lei divina nos prescreve a abnegação de si mesmo, ela nos faz encontrar Deus e a nós mesmos em Deus, no estado de homens salvos. O naturalismo não pode fazer nada de parecido, pois lhe é impossível elevar o homem acima do egoísmo. Assim, o naturalismo fixa o homem no mais detestável dos vícios. Que ele adorne seu estado com qualquer nome faustoso, dignidade humana, independência, brio, tudo o que quiser. Não importa, esse estado é vício, e toda moral dita independente termina nisso, sem possibilidade de sair disso algum dia. É totalmente diferente da moral cristã, cujo código é tão claro e tão luminoso, que se julgue somente pelo primeiro artigo. A um só Deus adorarás e amarás perfeitamente. Capítulo 10. As ignorâncias do naturalismo. 3 conhecimentos fundamentais são necessários à humanidade, e da mais alta importância conhecer a sua origem, seu fim e os meios de alcançá-lo. A fé nos traz todas as luzes que podemos desejar sobre estas graves questões. Quem sou? De onde veio? Para onde vou? Que caminho tomar? Nossas crianças católicas o sabem melhor do que todos os sábios da antiguidade grega e romana, chinesa ou hindu. E as luzes que nossas crianças têm sobre esses assuntos são puras e livres de todo perigo de erro. São claras, tanto quanto o permite o estado da criatura nesse mundo. São consoladoras, acima de tudo o que se possa dizer. E depois de todas as satisfações que nos trazem nessa vida, nos levam por um caminho seguro às alegrias da bem-aventurada eternidade. Na pura luz da fé, sabemos que viemos de Deus e que vamos para Deus, e que não há outro caminho a não ser o caminho do Deus feito homem, para salvar os homens. Eis o que é claro sobre a nossa origem e sobre a verdadeira dignidade do homem. Claro sobre o fim para o qual devemos tender. Claro ainda sobre os meios necessários para chegar ao nosso fim, que é a participação da felicidade de nosso Criador.
É nessas santas e divinas luzes que repousam nossas pequenas almas, e ali elas estão ao lado dos mais sublimes gênios que honram a humanidade. Os grandes e os pequenos, os mais simples e os mais sábios, saboreiam a mesma paz na unidade de uma mesma fé, de uma mesma esperança, de um mesmo amor. É aí que o homem encontra o repouso de seu espírito, a paz de seu coração, o remédio para os seus males, o freio para as suas paixões, o campo de ação aberto para todas as suas faculdades, a condição, a regra, a lei de todo progresso, de toda perfeição, de toda felicidade possível nesta vida e na outra. Vem, porém, o naturalismo, semelhante a um flagelo desencadeado pelo inferno, e começa por nos tirar tudo o que possuímos como cristãos. Arranca-nos o amor que temos no coração, a esperança que brilha no firmamento de nossa alma e a fé que nos esclarece o passado, o presente e o futuro. O naturalismo nos arranca tudo. É impossível, repetimos, impossível para ele nos dizer se somos criatura ou criador, se nós somos nós ou alguma partícula de um grande todo. Sobre nossa origem não sabe nada de nada. E depois de ter produzido essas trevas 3 vezes profundas, gaba-se de bastar para tudo. Todavia, para bastar para tudo, é preciso não ter falta de nada. E o que constitui o naturalismo é precisamente estar fora de toda a verdade, de toda a luz. O naturalismo é, pois, a própria indigência e, por consequência, a própria impotência. Quem não tem nada, nada pode. Mas o naturalismo tem, sim, alguma coisa, pretensões. E essas pretensões são, por si mesmas, uma nova demonstração de sua impotência. Na verdade, o naturalismo nunca pode unir duas almas. Por mais forte razão, nunca poderá falar à humanidade, nem persuadi-la, nem esclarecê-la, nem lhe dar a paz, nem torná-la feliz. O naturalismo não tem nada, não pode nada, não é nada. E esta é a última palavra que diremos sobre ele. Capítulo 11. O remédio para o naturalismo. Acabamos com o naturalismo. Dissemo-lhe a última palavra que ele merece. Agora nos dirigimos aos homens de fé, que estão interessados em nos ler, e lhes dizemos: vigiai. Recebemos de Deus a fé, a graça, o batismo, a crisma, a Eucaristia, todos os grandes benefícios do Redentor, que curam nossas almas e as recolocam no estado sobrenatural e na via da salvação eterna. Mas trazemos em nós essa natureza, cujo mal é o naturalismo. Nosso dever é não decair do estado sobrenatural onde nos pôs a graça do Redentor. A decadência poderia acontecer de diversas maneiras. Non uno modo sacrificatur transgressoribus angelis. Há mais de uma maneira de sacrificar aos anjos transgressores, dizia Santo Agostinho. A graça do Salvador que nos foi dada leva-nos não somente a fazer obras sobrenaturais, como os atos de fé, de esperança e de caridade, mas, além disso, leva-nos a sobrenaturalizar os atos que por si mesmos são de ordem natural, como beber e comer, andar e falar, sofrer e trabalhar, e o resto que nos toma uma boa parte da nossa curta vida. É o que nos ensina claramente o apóstolo São Paulo. Tudo o que fizerdes em palavras ou por obras, fazei em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Depois, querendo expressamente fazer compreender que nesse mandamento estão as obras mais estritamente da ordem natural, disse: logo, ou comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Assim, os cristãos não têm com o que se enganar. Devem fazer sobrenaturalmente as obras essencialmente sobrenaturais e, tanto quanto possível, elevar até um fim sobrenatural
as obras que são naturais em si mesmas. Um cristão não pode comer por comer, nem dormir por dormir, nem trabalhar por trabalhar. Nisso, como em todas as coisas, ele deve relacionar sua vida e suas obras a um fim mais elevado, ao cumprimento da vontade de Deus. Deve fazer tudo para agradar a Deus, tudo pela glória de Deus, segundo a palavra do apóstolo. Todo ato que não preencher essas condições é pecado ou matéria de pecado. É pecado se é feito para obedecer a uma das três concupiscências, que procuram sempre se apoderar de nossos atos e nos fazer decair da ordem sobrenatural. É matéria de pecado se, por falta de vigilância, a alma se expõe à queda, esquecendo a palavra de nosso Senhor. Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. O pecado é a porta pela qual, do estado sobrenatural, o cristão cai no naturalismo. Cai não fazendo atos sobrenaturais. Cai também naturalizando, por assim dizer, os atos sobrenaturais. Assim, um cristão que faz suas orações com a mesma seriedade como quem diz bom dia ao vizinho, que recita simplesmente as fórmulas que encontra na memória e nos seus hábitos, que vai à igreja como a qualquer outro lugar, que escuta a palavra de Deus com o mesmo gosto que escuta qualquer outra, que assiste à missa esperando o fim, que comunga na Páscoa porque é de bom tom, que não faz mal a ninguém porque é correto, etc, etc. Tal cristão está longe de levar uma vida sobrenatural. Ainda pior é usar as coisas sobrenaturais para servir a interesses terrestres, a fins naturais, digamos melhor, impregnados de naturalismo. A esse respeito, escutemos Bossuet. Cristãos, o que corrompe nossas devoções até a raiz é que, em vez de as relacionarmos com a nossa salvação, pretendemos fazê-las servir a nossos interesses temporais. Ser o interesse temporal o fim das devoções é uma verdadeira impiedade, é um naturalismo semelhante ao antigo paganismo. Então, caridosos por interesses e piedosos por obrigação, damos um pouco a Deus para recebermos muito, e satisfeitos com o nosso zelo, que não passa de solicitude por nossos próprios interesses, achamos que Deus nos deve tudo, até milagres, para satisfazer os desejos de nosso amor próprio. O cristianismo eleva a natureza para Deus. O naturalismo, em contrapartida, abaixa Deus até a natureza. Tocamos com o dedo a impiedade causada por ele. Que religião! Cremos ter feito tudo pela Virgem Santíssima, quando elevamos sua glória acima do coro dos anjos, e levamos sua santidade até o momento de sua concepção. Mas, se a mancha original lhes faz tanto horror, por que não combatem em si mesmos a avareza, a ambição e a sensualidade, que são sua infeliz sequela? Avareza, ambição e sensualidade. Amor ilícito pelo dinheiro, pela glória e pelo prazer, são as três concupiscências. Se Bossuet falasse hoje em dia, não deixaria de acrescentar: se lhes agrada tanto exaltar o coração de Jesus, por que não se inclinam a essa palavra de Jesus? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estranha ilusão com a qual o inimigo do gênero humano nos fascina. Ele não pode arrancar do coração do homem o princípio da religião, que ele sabe que está profundamente gravado. Ele lhe dá, então, não seu verdadeiro emprego, mas um divertimento alegre, a fim de que, enganado por essa aparência, acreditemos ter satisfeito, por nossos tíbios cuidados, as sérias obrigações que a religião nos impõe. Não se enganem, cristãos. Assim, os primeiros cuidados, as devoções mesquinhas, que não atrapalham a natureza e deixam que a concupiscência reine facilmente, esses pequenos cuidados não nos dispensarão nunca das nossas sérias obrigações. Se nos enganamos com isso, tratemos de nos desenganar. Nossa grande obrigação é amar a Deus sobre todas as coisas.
A obediência a esse grande mandamento nos eleva acima da natureza, nos salva totalmente do naturalismo, nos leva para a vida sobrenatural e de lá diretamente para a vida eterna. Por isso, amemos ao bom Deus.